Oi, conseguiu? Agora Agora você me vê? sim. Agora Ah, eu que vejo bom. todo. Agora eu vejo. Você tá me vendo. Tô aqui, ó, na minha sacada que você conhece já. Essa sacada maravilhosa. É uma delícia, né, Lu? Eu falei Não que eu, vejo a hora assim, eu de estou. voltar aí. Ah, verdade, fazer o nosso happy hour de sexta-feira aqui, bem gostoso, né? Presencialmente, né? Com certeza. É muito, eu falo que eu sou um pouquinho apaixonada por esse cantinho aqui que você já conheceu um pouquinho aqui. Dá até gosto E de ele é. fazer home office aí. Ah! Não, você sabe que eu tô. Eu e A o marido, Rayane nós já estamos. tá chamada. Já me chama, lógico! Quando você vier para São Paulo, você já está mais do que convidada, viu, Rai? Então, assim, primeiramente eu quero te agradecer para você ter aceitado o convite para a gente iniciar esse projeto, que é meu projeto, né, da advocacia minha, que eu estou super voltada para reestudar, porque o que eu senti muito esse ano com a emenda constitucional, eu não sei se você está com microfonia ou se sou eu, peraí, vamos ver, eu acho que sou eu. Vamos lá ver. Não, acho que tá. E então, assim, eu senti a necessidade de estudar muito mais, né, com a emenda constitucional. Depois, agora veio o decreto que está deixando a gente assim de cabelo em pé. Pelo menos eu me sinto assim, né? Cada dia eu estudo, 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 estudo e falo, mas eu acho que eu não estudei tudo ainda, né? Então eu ainda estou um pouco desesperada nesse sentido. E eu acho que essas trocas, esses bate-papos, faz a gente evoluir realmente por aquilo que a gente está estudando, né? Então eu quero te agradecer demais, primeiro pela amizade, que acho que a maioria conhece um pouquinho da nossa história, e de estar iniciando esse projeto comigo para a gente falar um pouquinho de direito previdenciário, que é a coisa que a gente mais assim ama demais falar sobre isso, né? O nosso happy hour é esse, se bobear sempre, né? Sim. E aí eu passo a Então, palavra para você. queria agradecer demais esse convite de abrir esse projeto. Então, vai ser um projeto toda semana, vai ser? O Vai ser Happy toda Hour? semana, toda happy hour na sexta-feira aí para falar um pouquinho. Falei que são duas coisas que acho que combinam demais. O meu vinho, que todo mundo sabe que eu amo demais, e falar sobre direito previdenciário. Aí, Tintim, é o nosso início. Muito boa sorte para nós duas. Então, é um projeto bem bacana, porque não é algo apenas temporário, é um projeto de falar toda sexta-feira e realmente nós estamos num momento que hoje em dia é todo mundo iniciante, todo mundo precisa estudar e estudar muito. E Verdade, só vai ficar no mercado, especialmente do direito previdenciário, aquele que estudar muito. E agora é a verdade. oportunidade. É, assim, a gente continua trabalhando e trabalhando demais, mas aproveitar os momentos para estudar. Tem muito material muito rico na internet. Essas Verdade. lives, webinários, então, muito material. Então, é algo constante que a doutora Fiorella vai estar fazendo no perfil dela. E conversando, a gente entendeu por bem iniciar o tema com benefícios por incapacidade, que tiveram muitas alterações, e especialmente nesse momento que a gente está em pandemia, com as agências do INSS fechadas, onde benefício por incapacidade necessita de uma perícia médica, como que fica essa situação? Então, mudou muito desde a reforma da Previdência, no dia 13 de novembro de 2019, e é um assunto que vem sendo alterado, e no dia 1º de julho entrou em vigor, então, o decreto 10.410, que esse decreto, ele se acha uma constituição, um texto constitucional, porque ele quer mudar tudo, passando por cima de tudo, e aí a gente vai falar Verdade. dele, e já adiantando aqui, a gente vai criticar esse decreto, porque ele está se achando, né? Verdade, verdade. É isso mesmo. Deixa eu por aqui. Ah, peraí, só um pouquinho, a luz aqui, para clarear. Mas é verdade isso. São tantos assuntos. Essa semana
a gente já teve também, de novo, a questão da prova de vida, né, para o segurado, e a população em si fica muito perdida. O que eu percebo, eu estou tendo muitos clientes falam, doutora, que eu tenho que fazer a prova de vida? O que está acontecendo? Eu tenho que ir no banco, mas eu não posso, eu sou grupo de risco. Então, assim, muita informação, muitas mudanças, e a população fica perdida, né? Então, eu sinto muito isso. Então, aqui a gente vai fazer uma abordagem mais para os colegas advogados, mas assim, com a linguagem também para aquela pessoa, porque esse vídeo vai ficar gravado. Hoje em dia são várias lives, então a gente compete com muita gente nos horários nobres de happy hour. Mas verdade. Está gravado porque assim são informações tanto para a população como para o advogado que vai trabalhar com essa situação. Então, já dando início no tema em si, vamos fazer um corte aqui com a reforma da Previdência. Eu acho que a gente poderia começar dali, onde começaram as maiores modificações. Concordo. Então, entrou em vigor a Emenda Constitucional 103 de 2019, alterando o texto constitucional na parte de seguridade. E com relação aos benefícios por incapacidade, foi um dos benefícios que teve uma maior alteração, a iniciar até pela nomenclatura dos benefícios. Então, a nomenclatura é o de menos, mas vamos começar com ela. Com relação ao nome do benefício, no meu ponto de vista, ficou mais adequado do jeito que ficou agora. Porque antes, a emenda mudou a aposentadoria por invalidez para a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a emenda só mudou o nome da aposentadoria. E aí, então, depois é que veio a modificação do nome do auxílio-doença para benefício por incapacidade temporária. Mas ficou a nomenclatura, ele está mais adequado a realmente você entender do que se trata. Porque a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, já se sabe que a incapacidade, essa permanência da incapacidade. Mas é sempre bom colocar aqui o que é permanente, porque continua o termo aposentadoria. E uma vez a pessoa aposentada, ela acha que a aposentada não vai ser para sempre, não vai ser cessada essa aposentadoria. Mas não, a aposentadoria por incapacidade permanente é enquanto permanecer a incapacidade. Então, vai continuar as perícias. Então, no momento que a pessoa é aposentada, ela mantém a necessidade de estar indo na perícia. Então, se ela é convocada na perícia médica, ela deve ir, sob pena de ter o seu benefício suspenso. E isso daí agora, desde 2018, está mais ainda evidente a questão do pente fino. Então, uma vez que a pessoa é convocada a comparecer numa perícia, ele tem que ir. Se ele não for, ele vai ter o seu benefício. Com certeza, ele vai ser cessado. Agora, se ele for na perícia, ele tem que levar documentação também. Que documentação é essa? Que é bom também falar. Tem que estar com uma declaração médica recente, porque exames atualizados. Então, fica aqui a primeira dica, tanto para a pessoa que é aposentada por invalidez ou também para quem vai trabalhar nessa área. A pessoa, ela tem que manter o seu prontuário. Eu até falo, o seu dossiê. Vai guardando ali. Foi no médico, pede uma declaração e vai guardando ali. Fez um exame, vai guardando. Porque tudo isso depois será prova no momento que o INSS for convocar esse segurado para uma perícia. E aí, quem não será convocado? Quem que pode respirar aliviado? Para quem a gente pode falar que essa aposentadoria será definitiva? Então, a grande maioria vai ser convocado, mas tem 3 exceções de pessoas que não serão convocadas. Convocadas. Primeiro será, a gente até deu uma entrevista juntas
Lá na TV Foi mesmo. Lembra? Com o deputado Na Estevam. Lesp. Isso, lá na Lesp, né? Falamos bastante disso quando estava o início do pente fino. Falamos só sobre pente fino. Então, são as pessoas acima de 60 anos, homem e mulher acima de 60 anos que estiverem aposentados por invalidez não serão convocados na perícia. E aí, independente do tempo de aposentado. Teve 60 anos, pode respirar. Tranquilo que não vai ter seu benefício mais cessado. Outros segurados que não terão seu benefício cessado são aqueles acima de 55 anos de idade e que recebam o benefício acima de 15 anos. E esses 15 anos pode contar a aposentadoria com auxílio-doença. Então, recebe auxílio-doença e depois ele foi convertido em aposentadoria. O tempo se soma. A terceira, aí pode falar a terceira. E a terceira espécie, que veio até logo após essa exceção, é quem é aposentado e a causa da incapacidade seja o HIV. Então, aposentados por invalidez que a causa seja HIV também não serão ou não poderão ser convocados, ou ainda assim mesmo, porque o que está acontecendo? Tem casos nessa situação, e aqui é importante a gente alertar, que mesmo pessoas com mais de 55 anos, com mais de 15 anos de benefício, eles estão tendo seu benefício cessado. Tenho vários casos nessa situação. Pode? Não pode, mas está acontecendo. Então, é bom ficar alerta e ver esse requisito, porque se está nessa situação, aí a gente já pode até pensar no mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo ali. Não precisa ficar marcando outra perícia, porque os requisitos já estão cumpridos. Mas são essas três situações. Acima de 60, 55 anos e mais 15 anos de benefício, ou HIV que não podem ser cortados. Então... Sabe o que eu tive de exemplo, Lu? Uma situação que teve no escritório, quando você fala nos 55 anos, mais 15 de tempo de benefício. O que acontece? Se foi concedido judicialmente, o INSS não conta, quando vai puxar no sistema, para ele é como se ele tivesse menos que 15 anos, porque foi concedido judicialmente. E na hora que eles fazem o sistema para mandar as notificações, o sistema não sabe se foi judicial, se foi administrativo. Então, ele não sabe que aquilo foi implantado, retroagiu a data do início do benefício. O benefício tem mais que 15 anos, mas no sistema, a data inicial do benefício é com a sentença. Então, fica menor. E aí aconteceu exatamente isso. Aí a gente entra com mandado de segurança e consegue resgatar isso, né? Então, assim, são situações que às vezes o cliente chega e você olha e fala, mas tem menos que 15 anos. Não, mas se foi concedido judicialmente, o tempo do judicial conta dentro dos 15 anos, né? Eu tive um caso assim. E assim, tem muitos casos que a pessoa vem e muitas vezes... Importante falar aqui que essa pessoa, muitas vezes ela só vai saber que o benefício dela estava cessado no 7º mês, porque ela estava recebendo o benefício mais de 15 anos, mais de 10 anos, e aí ela começa a receber, o benefício não é cessado automaticamente, ele vai receber as parcelas de recuperação, que nos primeiros 6 meses vai receber 100%, do 7º mais 6 meses 50% e depois 25%. Ele só vai tomar conhecimento, muitas pessoas só tomam conhecimento que tem alguma coisa errada quando o benefício é cortado, tem essa diminuição de 50%. Mas assim, o que é imprescindível para analisar um caso desse? É realmente... sentar, pegar... É imprescindível ter o quinis, primeira coisa. Mas, realmente, como você falou, essa primeira conversa com o cliente é muito importante, porque é aonde vai ver... Teve alguma ação judicial
e realmente teve ação judicial, pegar a sentença, pegar o acórdão, para ver o que se fala ali, porque às vezes daí não vai bater, né? O que está lá no acórdão e o que está no CNIS. Exatamente isso. Então não é simplesmente ir lá e agendar um auxílio-doença. Isso qualquer pessoa faz. Não. O que o advogado previdenciário precisa entregar ao cliente é muito mais do que isso. E aí a gente vai entrando em alguns outros pontos, naquela tese que eu tenho trabalhado muito, que é o quê? Essa pessoa que já está tanto tempo no benefício, então vamos supor, pessoas com 54 anos, e aí isso daí é a maldade. Porque eu tenho tantos casos que tem pessoas com 54 anos e 10 meses e receberam a notificação, e com 20 anos de benefício. Então, assim, não são poucos, isso daí é muita maldade. Mas essa pessoa não é simplesmente pegar, vamos agendar uma perícia para manter a aposentadoria. Toma muito cuidado. Primeiro, que a gente vai falar dessa diferenciação lá da emenda constitucional, mudou o nome, mas vamos lá para a segunda situação que mudou. O valor. Então, a aposentadoria por invalidez antes da reforma, independente da causa da invalidez, o valor, a renda mensal inicial, o valor do benefício, 100% da média. Aí, com a reforma, isso foi alterado. Primeiro que a média já diminuiu, mas a aposentadoria por invalidez passou a ser 60%. Só vai ser mais que 60% se a mulher contribuiu mais de 15 anos e se o homem contribuiu mais de 20. Aí sobe 2% ao ano. Se não, caiu 60%, independente. E aí tem a modificação. 60% é no caso de onde a causa não tem anexo de causalidade com o trabalho. Aí, olha a importância agora de avaliar muito bem um caso de aposentadoria por invalidez, de benefício por incapacidade. Porque a causa vai fazer a diferença no valor do benefício. E muita. Então, agora, aproveitando que nós estamos nesse momento de pandemia, que muitos profissionais estão sendo infectados pela Covid-19, e a Covid-19 foi considerada como acidente do trabalho, como doença, como acidente do trabalho, porque tanto faz doença do trabalho, doença ocupacional, são espécies de acidente do trabalho. A questão é que todas essas espécies, na categoria acidente de trabalho, ela gera um benefício por incapacidade com... Agora, então, uma aposentadoria por incapacidade permanente no valor de 100%. Então, olha a importância. Quem ficar incapacitado agora e tiver a causa... acidente do trabalho, já vai para 100%. Não, a gente tem que pensar assim, com a emenda constitucional, nós já tivemos a mudança da nomenclatura. Daí, com a nomenclatura... tá tendo reunião? Tá tendo várias lives aí. Tá, ele tá em reunião, ainda terminando uma reunião. Dá para escutar direitinho aqui. Então é o seguinte, com a primeira coisa é a nomenclatura. Então, com a nomenclatura, com a emenda constitucional já teve a mudança da nomenclatura, né? A gente tinha auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, todo mundo entendia. Aí mudou. Benefício por incapacidade, temporário e permanente, já começa a mudança aí. Além de tudo isso, tem alteração de valor. Do início, o cálculo do benefício e o quanto você tem direito a esse benefício. E para piorar a situação ainda, que eu acho que isso apesar de pensar que eu acho que isso é inconstitucional, porque fere o princípio da isonomia, se formos pensar, é tratar uma invalidez, um benefício por incapacidade, se ele é acidentário ou ele é comum. Vamos falar em acidentário em todas as etapas, né? Então, você vê, nesse ponto, eu acho que os benefícios, quando a emenda trouxe, ela fere um pouquinho o princípio da isonomia, que é tratar desigualmente, né,
essa situação, porque, logicamente, aquele segurado que é empregado, que tem um vínculo, né, e tiver a possibilidade de comprovação de um benefício como acidentário, e realmente a gente vai ter que analisar tudo isso, ele vai ter um benefício muito maior do que de uma invalidez comum. E não é correto, porque a invalidez comum é a mesma invalidez do acidentário. A causa que teve são diferentes, mas a incapacidade, ela é igual pro segurado. E aí, dentro desse aspecto que você está comentando, a minha dissertação de mestrado foi auxílio acidente, que foi o meu filhinho aqui. E eu tratei muito dessa questão porque o auxílio acidente antes ele era só acidentário, era só quando a causa fosse acidente do trabalho que geraria o direito a um benefício, ao auxílio acidente, que é por conta da sequela. E aí, em 97, isso foi ampliado para acidentes de qualquer natureza. Então, foi exatamente abrir o leque com o mesmo valor, o auxílio acidente, tanto para com causa acidentária ou previdenciária, desde 97 que existe as duas modalidades, é 50% do salário de benefício. E aí, agora, então isso foi em 97. Aí agora, exatamente isso. Nós temos um retrocesso gigante com relação a isso. Então, no momento, ele equiparou acidentes do trabalho com acidente com causa sem ser acidente do trabalho. E agora, tantos anos depois, que nós temos um retrocesso. Se a pessoa totalmente retrocesso social. do trabalho, ela recebe 5%. Se ela tinha acabado de sair da empresa e sofre o acidente na sua casa, ela vai receber 60%. Então, isso é muito grave, E isso está no texto da emenda constitucional. Com certeza. Eu acho que com a emenda, todas as mudanças normativas, ela trouxe, a gente falando em benefícios, o reflexo de tudo isso. Ontem até teve o webinar da ASP, e eu falei sobre isso, a questão do tempo especial. E aí, a gente vai de novo falar sobre benefícios por incapacidade, que influencia o tempo especial. A gente já teve o tema do STJ 998, que falava, né, que foi decidido, foi julgado, foi no final do ano passado, que o tempo de benefícios, e aí a gente fala os benefícios por incapacidade, tanto o temporário como o permanente, ele, mesmo que aquele empregado, ele tivesse sobre agentes nocivos, aquele tempo que ele teve afastado era considerado como especial. E a emenda constitucional, o decreto, veio e tirou exatamente a parte do artigo 65 e agora a gente vai ter que voltar para uma luta que já estava definida no judiciário. Então, assim, olha o quanto que a gente retroagiu. É retrocesso social imenso isso. Eu queria agradecer a presença. Tá, a doutora Eu não estou vendo os comentários. A doutora Ivani Bramante está com a gente. Ai, querida! Está a doutora Nayara, a doutora Jéssica, está a Vanusa, a doutora Rayane. Quem mais aqui? Minha amiga Lê. Fala aí, porque eu desativei os comentários e eu não consigo abrir. A Regina. Mas quem? Tem vários amigos aqui com a gente. Pessoal, então, os comentários que ficarem, depois a gente responde, porque eu tirei a notificação dos comentários para ficar o rostinho dela, senão fica aquelas letras tudo no seu rosto, né? Se quiser colocar, então, para mim não tem problema. Mas fica... é tão gostoso te ver.
Então, aí depois a gente, nos comentários, a gente fala. E assim, logicamente, eu quero agradecer a todos que estão aí, puderam assistir um pouquinho do nosso bate-papo, né? E vamos continuar a falar um pouquinho mais de benefício. Então, agora, vindo, né? A gente teve essa grande modificação com a emenda. E aí a gente precisa falar do decreto 10.410, que entrou em vigor, foi publicado no dia 1º de julho de 2020. E esse decreto, primeira coisa, o que é importante pontuar, o que é um decreto. Então, o decreto... Isso é importantíssimo. O decreto, ele serve para regulamentar uma lei. Então, esse decreto 10.410, ele veio alterar o decreto 3.048 de 99. O decreto 3.048 é aquele que regulamenta a lei 8.212 e a lei 8.213, que é a lei de custeio e benefícios. Então, tem a intenção de explicar, de regulamentar, como o próprio nome diz, a legislação. Exato. No entanto, o decreto 10.410, ele veio inovar. Ele passou por cima como um trator, ele passa por cima da legislação e ele traz dispositivos e também exclui dispositivos que continuam na lei. Então, vamos lá nesse assunto benefícios por incapacidade. O que está gerando um burburinho e tal é com relação... nós temos a Lei 8.213 que fala que mantém qualidade de segurado a pessoa que em gozo de benefícios por incapacidade, ele mantém qualidade segurada até 12 meses da cessação do benefício. Está lá no artigo 15 da Lei 8.213, inciso 1. A Lei 13.846 de 2019, ela já tinha alterado esse dispositivo. Mas, no que ela alterou? Ela tirou o auxílio acidente dessa manutenção de qualidade segurada. Ou seja, quem recebe o auxílio acidente, que eu estou atualizando porque tem muita mudança, é obrigatória a atualização desse livro. Com certeza. Então, a Lei 13.846, ela modificou o artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213, dizendo que mantém qualidade de segurado, independente de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Todos os benefícios, exceto auxílio acidente. Então, todos os benefícios auxílio doença e aposentadoria por invalidez, que agora é benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Aí vem o decreto 10.410, modificando o artigo 13 do decreto 3.048, e lá vem a mesma redação da lei, mantém qualidade de segurado independente de contribuições. Inciso 1, sem limite de... peraí. Decreto 3.410. Artigo 13 do decreto 13.410. Ele exclui esse inciso. Isso é preocupante, né? Porque o auxílio acidente, a gente já teve uma mudança na questão de receber juntamente o auxílio com a aposentadoria. Aí foi uma perda muito grande. Ai, tô sem microfone. Foi uma perda muito grande para aqueles que recebiam aposentadoria e o benefício por auxílio acidente. Depois de muito tempo julgado, suspendeu dizendo que os benefícios que foram concedidos depois de 97, se a aposentadoria foi concedida depois de 97, não poderia acumular aposentadoria com auxílio acidente. Aí a gente teve um monte de auxílio acidente suspenso. Agora, o auxílio acidente não conta nem como qualidade segurado. Então, assim, é uma injustiça, é um retrocesso de novo. A gente vai ficar sempre batendo. Aquilo que já era garantido está se perdendo, e o pior, essa perda está sendo pelo decreto.
né, essa modificação está sendo pelo decreto da questão do auxílio acidente. Então, isso é um retrocesso, primeiro pelo direito, e segundo, uma determinação, né? O auxílio acidente está afetando muito aquele que recebe, né? Porque aquele que recebia e estava ainda trabalhando, não era aposentado, sempre teve a qualidade. Ele ficava desempregado, mas ele tinha a qualidade segurado por causa do auxílio acidente. E agora não tem mais. Eu tenho uma enfermeira que é assim, ela está desempregada e ela recebe até hoje auxílio acidente. Ela só vai perder quando ela se aposentar. Mas, se ela está desempregada, ela sempre ficou garantida pela qualidade segurado. Agora ela não pode mais. Então, assim, imagine a população que não tem noção disso. Que em outro momento ela foi orientada que tinha qualidade. Agora ela não tem mais qualidade. Ela fala, eu não sei mais o que pensar, né? É legal. Então, assim, é importante falar com relação ao auxílio acidente, que foi regulamentado por lei, já há uma portaria do INSS regulamentando como que vai ficar essa situação. Então, a partir da 13846, o auxílio acidente, ele não mantém mais qualidade segurado. E como fica para quem estava em gozo de auxílio acidente? De um dia para o outro perde a qualidade segurado? Então, como que ficou? A partir do momento da entrada em vigor da 13846, vai manter qualidade segurado por 12 meses a partir daquela data. Então, que vai vencer quando? Em agosto de 2020. Então, em agosto de 2020, que vai dar 12 meses da publicação da 13846. Então, a partir de... Olha que momento importante. Isso aí a gente tem que divulgar, porque as pessoas que estão em gozo de auxílio acidente, se elas não voltarem a contribuir, elas perdem manutenção de qualidade segurado. E o prazo vai dar agosto de 2020. Tá aí, né? Tá aí. É esse mês, a partir de amanhã. A gente entra em agosto. E é importante que você falou do auxílio acidente, porque realmente era possível a acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria por invalidez. Aí, assim, desde 2012 que esse entendimento mudou. Foi em 2012 e a partir de 2012 as pessoas começaram a receber notificações com a cessação do auxílio acidente e com uma guia para que devolva o valor que recebeu de auxílio acidente desde a data que essa pessoa tem aposentado. Um monte recebeu. Muitos. Então, você imagina aqueles segurados aposentados que recebiam auxílio acidente há muitos anos, recebendo guias altíssimas. As que eu peguei aqui é de 70 mil para cima, 150 mil. É isso mesmo. Então, é muito sério, porque agora só é possível acumular auxílio acidente com aposentadoria a partir, desde que ambos os benefícios tenham sido concedidos até 97. Senão, não pode mais. Então, pegou um prazo muito lá para trás. E esse entendimento é a partir de 2012. E tem pessoas ainda recebendo essa cessação. Tem mesmo. A reunião não termina aqui. E eu tive um caso... Eu tô olhando aqui pro lado que eu quero achar um artigo aqui. Eu tô te ouvindo. Tá joia, imagina. Não, sem problema. Eu tive um caso que foi uma judiação, por causa que a aposentadoria dele foi concedida no final do ano, assim, tipo 2 meses depois. E ele estava recebendo. Em 2012, que você falou que a gente teve a decisão do Supremo dizendo que não poderia ter acumulatividade, ele recebeu essa carta. Quando eu fui ver o benefício dele, foi concedido 2 meses depois da lei, da medida provisória, depois convertida em lei, em 97. Então, assim, ele ficou desesperado, porque ele realmente não podia ter as duas.
Aí você tem que explicar para ele que ele não pode ter as duas, porque 2 meses, que a concessão dele foi 2 meses depois da norma, judiação, é o que você falou, é que nem o pente fino. Eles estão pegando gente assim 1 mês antes e corta o benefício. Aí não tem, porque a norma é a norma, né? O prazo é o prazo. Então, dá dó. Eu queria retificar, Fiorella, é o inciso 2. É o inciso 2 do artigo... É o inciso 2 do decreto... Uhum. Que ele foi... Do decreto que simplesmente não tem mais. Então, que é a situação... Mantém qualidade segurado, mas os 12 meses após... Então, mantém qualidade segurado quem está em gozo de benefício e os 12 meses após a cessação é que não mantém mais. E agora, então, quando o nosso cliente está recebendo auxílio-doença, a gente pede para ele pagar a contribuição? Uhum. Esse tempo vai contar, não vai contar? Então, eu creio... Isso é importante, né? Isso é muito importante o que você está falando. Então, o que eu tenho feito, eu já tenho orientado os meus clientes que no período que estiver recebendo benefício, só que aí a contribuição como segurado facultativo. Que ele tem que contribuir como facultativo, né? Como facultativo. Como facultativo. Entendi. Então, isso é muito importante. Eu acho que assim, a gente precisa disparar realmente essas informações para a população. Isso é muito importante, porque quem recebe e não está recolhendo, ou não tem um vínculo empregatício, não é um segurado obrigatório, ele precisa voltar a contribuir e contribuir como facultativo. Então essas pessoas é para quem não tem um vínculo, em aberto. E aí uma questão que eu queria colocar essas pessoas, então, quando vem um pente fino, quando vem uma pessoa com benefício suspenso ou cessado, um benefício por incapacidade, o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado muito na aposentadoria do deficiente, na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiente. Então, um olhar mais apurado para esse tipo de aposentadoria. Porque a emenda constitucional não alterou o texto da lei que é específica da aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí eu penso assim, essa pessoa que ficou tempos no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, esse período não poderia contar como uma deficiência grave para a aposentadoria da pessoa com deficiência e com isso ter o acréscimo de tempo? Então, tenho feito muitos pedidos administrativos, eu estou... Como algo, assim, entre aspas, se a gente pensar em legislação, é algo novo. Então, há algum tempo eu já venho fazendo esses pedidos, estou caminhando na esfera administrativa para ver como vai ser o entendimento do CRPS nesse sentido. Mas nesse ponto, vem uma pessoa que recebeu auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e mesmo o auxílio-acidente, para que a gente trabalhe esse período como período de deficiência. E aqui eu vejo muito... qual seria, então, a diferença de deficiência e incapacidade? Então, vai muito nesse... no sentido do que seria um e outro. E aí eu até explico assim como graus, como qual é maior, qual é menor. Então, quando a gente fala de deficiência para esse benefício, aposentadoria da pessoa com deficiência, estamos falando de uma pessoa capaz. Então, essa pessoa pode ter capacidade. Ela pode, eu gosto de dar o exemplo de essa pessoa está trabalhando e ela sai do trabalho dela para passar numa perícia. Porque ela pode estar trabalhando. Então, ela é capaz, mas ela tem uma deficiência, que pode ser leve, moderada ou grave. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, tem os 3 níveis de deficiência. Então, eu poderia ver assim, uma deficiência leve, uma deficiência moderada, uma deficiência grave, e aí a gente passaria num grau maior para uma incapacidade.
Então, se a pessoa já estava no maior, que é uma incapacidade, não teria, então, uma deficiência grave? Verdade. E esse tempo eu poderia converter em comum e também lembrando que na aposentadoria da pessoa com deficiência eu posso converter o tempo comum em tempo como deficiência. A ideia é a mesma que a gente tem nas tabelas de conversão da aposentadoria especial. Só que ainda na aposentadoria da pessoa com deficiência é melhor ainda porque eu consigo de um lado para o outro. É assim, eu posso andar de um lado para o outro, eu posso converter o tempo comum em tempo de deficiente. Coisa que há muitos anos a gente não pode fazer na aposentadoria especial. Verdade. Então, quando tem uma pessoa, o nosso cliente, ele vem trazendo o problema, os fatos. Quem tem que verificar qual é o melhor benefício somos nós. Porque muitas vezes ele vem falando assim, eu quero aposentar por invalidez. Nós temos a obrigação, o advogado previdenciário, ele tem que ver qual é o melhor benefício. Por quê? Essa aposentadoria por invalidez, que agora é a aposentadoria por incapacidade permanente, ela pode ter um valor de 60% e ela pode ser cessada a qualquer momento. Por que não ver a aposentadoria da pessoa com deficiência? Vai dar mais trabalho? Pode dar mais trabalho, porque a gente tem que ter toda a documentação de um período. Quanto mais você tiver uma documentação de um período comprovando a deficiência, maior vai ser a conversão desse período em comum, por exemplo. Mas é uma aposentadoria muito boa de se trabalhar e muito vantajosa para o segurado. Eu, assim, particularmente, eu não tenho no escritório. Não é uma aposentadoria que é o que você falou. Tem que ser muito bem estudada e tem que estar bem afinado com essa documentação, porque ela é muito delicada. Primeiro que você já trabalha, que é uma aposentadoria delicada, porque é uma aposentadoria por deficiência, né? Então, eu acho ela bem delicada. Eu realmente, no meu escritório, eu indico parceiros nesse sentido, porque é muito difícil. E aí a gente fala que o direito previdenciário ele tem que ser o especialista, né? Você já com auxílio acidente, hoje você com a aposentadoria por deficiência, você já vem trabalhando bastante com isso, né? Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho que não é honesto você ser com o cliente, né? Você pegar, que nem eu trabalho muito com regime próprio. Não consigo fazer, né? Então, é muito interessante isso. A gente, no final, se torna especialista. Não tem jeito, né? Não, é imprescindível. Realmente, eu trabalho com direito previdenciário e eu estou focando mesmo em alguns tipos de benefício. Então, focando mesmo a aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria especial do dentista e de algumas categorias. E o auxílio acidente, que eu trabalho bastante. Mas é super importante realmente o que você falou. É focar. É focar. E aí eu vou dar uma dica nessa aposentadoria da pessoa com deficiência. Quais documentos ter? Então, eu até faço já uma solicitação de documento para o meu cliente para ele levar. Aí vamos ver se ele ficou internado em algum lugar. Então, pedir o prontuário médico, pedir o prontuário na empresa também, de afastamento. Então, fazer realmente uma conversa bem profunda com esse cliente, porque muitas vezes nem ele lembra. Nem ele lembra que ele ficou internado há 15 anos atrás. Então, essa primeira consulta é muito importante. Então, é aquela que a gente vai levar ela, a gente não consegue levar menos de uma hora. E muitas vezes eu faço planejamento, eu tenho trabalhado muito com planejamento previdenciário. Quanto antes fizer o planejamento previdenciário, é melhor. E aí, o que é interessante? Quando a gente vê que a pessoa tem alguma deficiência, é possível já verificar qual o grau dessa deficiência. Já pedir no INSS
essa a solicitação da perícia para tanto. Agora não é o momento de fazer isso, que o INSS está com as perícias suspensas. Mas é possível fazer um pedido exclusivamente para verificar o grau da deficiência. E aí essa informação já vai para o CNIS. E aí você já consegue saber. E muitas vezes, até para saber, o INSS já negou, já verificou que não tem deficiência nenhuma. Aí você já sabe, até é bom para o advogado para saber o tamanho do trabalho que ele vai ter, que vai ter que judicializar essa situação. Então, quanto antes verificar, é melhor. E aí dá tempo tranquilo da pessoa ir atrás de prontuário médico, de fazer aquela busca na casa dele de documentos médicos, porque nessa aposentadoria a gente precisa de toda a vida, a gente precisa comprovar todo o período. Mas assim, tem alguns problemas que a pessoa já vem desde jovem com algum problema. E às vezes o que acontece? Esse problema de saúde agravou, ou ele agravou, ou melhorou. E aí o que vai mudar são os níveis da deficiência. Vai de moderado para leve, para grave. E aí tem a tabela de conversão. Mas a primeira coisa que eu vejo é o CNIS e vejo se essa pessoa recebeu benefício por incapacidade. Porque aí já acende a luzinha vermelha. Opa, me manda tudo que é documento médico. Aí, o que acontece? Vem aquelas sacolas, que eu adoro, vem aquelas caixas de documento, que eu encho a mesa, e é ali que está a aposentadoria do meu cliente. É ali que a gente vai conseguir fazer um dossiêzinho, põe tudo por ordem de data e verifica. E aí eu até tenho um assistente técnico, que é o Márcio, que ele trabalha muito com a CIF, porque essa aposentadoria trabalha com a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. E ele consegue já fazer os exames do meu cliente antes de eu entrar com qualquer pedido, para eu verificar qual o grau da deficiência. Se há deficiência, ou se ela é leve, moderada ou grave. Então, eu já tenho um laudo para a minha análise ali, para complementar o meu planejamento previdenciário. Para eu já saber, vale a pena eu entrar com esse pedido de aposentadoria da pessoa com deficiência ou vamos por outro caminho? Então, eu faço todo esse estudo, tem dado certo essa primeira fase. Porque no INSS estamos ainda aguardando as decisões em recurso, porque na agência do INSS, para não dizer que eu não tive nenhum, eu tive 2 casos de aposentadoria da pessoa com deficiência que foi aceito em grau leve, mas nos demais eu estou recorrendo, e até por conta da situação de converter benefício por incapacidade em deficiente, em período com deficiência. Vamos ver. Eu te ouvindo falar assim, eu tô assim, eu adoro, porque a gente vai aprendendo, e realmente, como eu te falei, não é uma coisa que é corriqueira no escritório. Mas o que me aponta que é tão importante é a questão do planejamento. Mesmo assim, o planejamento não é só para a pessoa que, eu quero me aposentar, então quero fazer um planejamento. Não é isso. Vai o planejamento muito além, muito além. Eu estou estudando, não é só direito tributário que eu estou estudando, eu estou em cursos, realmente, eu já fiz um curso, eu estou no segundo, de planejamento financeiro. Porque no momento que você, principalmente profissional liberal e empresário, que é possível mudar até o sistema que ele contribui, tem uma vantagem ou desvantagem, aí a gente, nesse planejamento previdenciário, que entra planejamento financeiro, planejamento tributário, fiscal, né, como um todo. Então, a gente vai colocando informações que gera muito valor ao nosso cliente. Uma economia que não tem noção. Então, a parte da aposentadoria é um plus, acaba sendo um plus. Mas isso, o quanto antes a pessoa planejar, é melhor. E aí é onde a gente tem que estudar muito a parte de custeio. A parte de contribuições que tiveram
alterações também no decreto 10.410, que vai impactar diretamente nessa parte de escolher por onde eu pago. Estou atendendo muito dentistas e aí eles pagam errado. Médico também paga mais. Qual sistema? Então não é simplesmente verificar o imposto de renda, é verificar os dois. Tá tudo interligado. O barato hoje pode sair caro. Pagar por uma alíquota simplificada hoje pode gerar em alguns casos não é interessante. Não, e a gente falando, se a gente fala, o tema nosso, benefícios por incapacidade. E aí a gente fala, planejamento previdenciário em benefícios por incapacidade, não liga. Liga, porque se acontecer um benefício, você tem que saber se aquele benefício, primeiro, vai poder ser contado, depende, se ele está dentro de um tempo especial, ele não vai ser contado, né? Então, assim, o planejamento hoje é para qualquer situação. Qualquer situação, se você tem um benefício por incapacidade, se você sua atividade é outra. Então, assim, eu acho que a gente, o que você falou, nós estamos... A advocacia previdenciária, ela está num momento de mudanças. E a gente já falando em advocacia 4.0, tudo, porque a gente realmente... o que a gente estudou há 12 anos atrás, e a gente falava, não, isso é revisões, é isso, advocacia previdenciária é isso. Hoje a gente tem que falar, espera um pouquinho, vamos pensar, vamos analisar o processo, né? Pensar em processo administrativo, que nem você falou. O cliente chega, você vai fazer um planejamento previdenciário para você entender qual o melhor benefício, se é o de deficiência ou não, o que for. Então, você tem que fazer um belo processo administrativo, um ótimo processo administrativo que você pode resultar uma efetividade no processo administrativo. Mas se você não consegue, você tem que ter um maravilhoso processo judicial. Então, assim, o advogado ele tem que ser técnico agora. O advogado previdenciarista, ele tem que ser técnico e especialista. Ele tem essa técnica, não tem mais para aventura, não tem mais aventureiro para brincar de advocacia que copia e cola e dá entrada no benefício, porque ele vai prejudicar esse segurado, né? E muito, porque o decreto trouxe aquela situação que se você junta um documento novo no processo administrativo, vai mudar a DER para aquele momento. Então, gente, a responsabilidade de um advogado previdenciário é muito grande. É muito grande. E isso é ótimo, porque só vão ficar os profissionais bons no mercado. Verdade. Então, o momento, é uma área que está crescendo demais por conta dessas alterações, mas vai exigir muito estudo. E aí, aquela pessoa, ela tem que... Assim, é ideal fazer o planejamento. Não pode ir lá e dar entrada na aposentadoria sozinho, porque o site do INSS, ele tá cada vez mais fácil de fazer tudo de forma digital, tá tudo digital. Então, a pessoa clica lá e já pede a sua aposentadoria, sem juntar documento nenhum. Então, não fazer isso, tem que saber antes, depois vai lá, já recebe, é concedido, recebe o benefício, já era, depois é só por revisão. Então... Eu ia falar, essa parte é muito interessante, que é o que você falou. As pessoas querem a publicidade do INSS, é sempre falar o quê? Falta 28 segundos, Lu. Não acredito que a gente falou demais. Então... a gente vai ir fechando. E primeiro quero te agradecer demais, para você poder agradecer e a participação de todos. E a gente vai ter outras. Você tem 10 segundos aí para mandar um beijo. Um beijo, minha amiga. Um beijo para todos os amigos e